5, versículo 10 até o versículo 12. Temos um pedido de oração aqui pelo Natan. Nós vamos orar também ainda esta noite pelo Natan. Josué capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amém. Senhor Deus, abre a porta da palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. Também te apresentamos o Natan, também te apresentamos cada pessoa, Senhor, que ouvirá esta palavra, que participará desta palavra, aqui neste templo, Senhor, e através da tecnologia. E nós rogamos ao Senhor, que o Senhor fale aos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, Deus abençoe. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, assumir a responsabilidade por uma pessoa não é fácil, não é? Assumir a responsabilidade por uma pessoa não é fácil, porque os compromissos são muitos. Não dá para a hora que está cheirosinho, perfumadinho, a hora que está tudo arrumadinho, balança, depois a hora que tem dor de ouvido, a hora que tem dor de barriga, a hora que suja a fralda, a hora que fica a noite toda sem dormir. Não dá para descartar, não é? As coisas não são assim. Quando nós assumimos a responsabilidade é para os momentos bons e os momentos difíceis, para as horas boas e para as horas ruins, não é? Quantos de nós, irmãos, aqui, talvez aqui tenha, acredito que sim, pessoas que se encantaram com um cachorrinho, com um gatinho, com um passarinho. Cachorrinho é o mais tradicional, né? Foram lá, aquele cachorrinho tudo bonitinho, pulando aquela bolinha de pelo. Só que aí aquela bolinha de pelo, né, cresceu, daqui a pouco começou a fazer xixi, daqui a pouco começou a fazer cocô, daqui a pouco começou. Aí a pessoa fez aquela promessa para si mesma: ó, é o último, nunca mais. Não é, irmãos? Nunca mais, isso daqui é o último. Porque não é fácil. Mesmo que tendo leis, né? Mesmo que não tivesse lei de proteção dos animais, nós também temos a nossa consciência, não é só se desfazer, né? Então, o compromisso é uma coisa séria. Filho, por exemplo, não tem ex-filho, ex-filha, né? Tem ex-marido, tem ex-mulher, coisas assim, né? Mas ex-filho não tem. Tem o filho adotado ou gerado, é até que a morte o separe. Então a coisa é muito séria. Então é uma responsabilidade grande. Irmãos, o nosso Deus assumiu uma responsabilidade muito grande quando Ele tirou uma nação inteira com mais de 1 milhão de pessoas de um local com estabilidade, do local, eles estavam estabelecidos, eles tinham lá toda a segurança, tinham toda uma rotina. Eles moravam no Egito, uma nação inteira, tinham suas casas, seus terrenos, seus trabalhos, estavam sofrendo, é verdade, mas tinham um local para dormir, tinham um local para comer,
Eles mesmos falaram: olha, a gente tinha carne, tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. E Deus, de repente, irmãos, chama um homem, né, pelo nome de Moisés, e simplesmente tira aquele povo do local onde eles estão, da casa deles, né? Imagina bem, uma pessoa que quer entrar na minha casa e na sua casa, uma pessoa. E Deus pega mais de 1 milhão de pessoas, tira do Egito, da nação, e coloca num lugar onde só tem areia e pedra e frio e geada e sol escaldante, cobras, escorpiões e secura, e pronto, é o que tem, inimigos ao redor. Deus pega esta nação, coloca num deserto, e agora não é só tirar a nação de lá, tem a responsabilidade. Não é só ganhar lá na loteria um carro de 200 mil reais, depois é bancar esse carro de 200 mil reais. É o imposto, é a manutenção, é o combustível, é o pneu quando vai trocar é diferente, e assim por diante. Então era uma coisa que não era só um ato isolado, era um processo. E Deus, irmãos, tirou este povo do Egito, colocou num deserto e proveu tudo aquilo que aquele povo precisava. Aleluia. De noite ele iluminava com a grande tocha e aquecia aquele povo. De dia ele colocava aquela nuvem enorme, fazia sombra, dava água para o povo, dava sombra para o povo. Quando a nuvem se levantava, o povo desarmava todas as suas tendas e acompanhava a sombra, e eles tinham segurança. A água vertia a rocha, ou melhor, ao contrário, a rocha vertia a água. O pão era o maná, caía dos céus. A carne, Deus mandava as aves, elas vinham, voavam baixinho, e eles comiam as carnes. E Deus cuidava daquele povo. Deus assumiu a responsabilidade e cuidava. Deus manteve eles com saúde, Deus manteve eles com calçados, Deus manteve aquele povo com roupas, eles não endureceram, eles não adoeceram, os pés deles não incharam. Eu me lembro, irmãos, eu fui uma vez daqui para o Pernambuco, para Caruaru, foi 43 horas dentro do ônibus, sentado no ônibus. A hora que nós chegamos lá, irmão, depois de 43 horas, eu tirar o sapato, que eu não cabia mais no pé. Estava sentado lá, quem já viajou sabe o que é, né? Aquele pé enorme assim, teve que tirar, porque não cabia mais. O que aconteceu, né? O sapato encolheu, o pé cresceu, né? O céu subiu, não, é outra coisa, né? Mas assim, então, irmão, o povo andou lá, né? 40 anos, a Bíblia fala que não gastou as sandálias. A Bíblia fala que não incharam os pés dele. Mas como assim não gastaram a sandália? Eu ando meu sapato 4 meses, já gasto eles 40 anos. Mas aí, irmão, é fé. Não é para quem quer, é para quem recebeu esse presente de Deus. Aleluia. É um dom de Deus, é um presente que Deus deu para alguns. Se você não recebeu, reclame com Deus. Por que eu não recebi essa fé, Senhor, de acreditar nisso? Reclame com Deus. Mas eles tiveram. E Deus, irmãos, assumiu a responsabilidade não por um cachorrinho, não por um passarinho, mas por mais de 1 milhão de pessoas. E Deus honrou, sabe como? Da melhor forma esse povo. Mas, irmãos, a coisa era transitória. Essa situação de tirar água da rocha, de cair pão dos céus, não era o plano de Deus. O plano de Deus é que eles fossem para uma terra produtiva, fértil, rica em águas, rica em fertilizantes, uma terra que emana leite e mel. Esse era o plano de Deus. Por causa das transgressões dele, eles atrasaram a entrada nessa terra prometida, mas eles estavam a caminho. Quando chegou o tempo, irmãos,
A Bíblia fala que chegou lá o Josué, Moisés não conseguiu entrar com o povo na terra, Josué assumiu a liderança após a morte de Moisés, e ele atravessou o Rio Jordão e começou a conquistar a terra prometida. E aí, irmãos, está dizendo que quando eles entraram na terra prometida, eles comeram do trigo da terra. Eles comeram do alimento da terra. Não foi mais o maná, aquele alimento que caía dos céus e que derretia quando o sol aquecia. Eles comeram do alimento da terra. Irmãos, é interessante que Deus foi até o último dia, porque o maná caiu, eles comeram, ficaram alimentados. No outro dia, quando eles estavam num local chamado Gilgal, está dizendo a Bíblia aqui, o versículo fala que eles comeram do trigo da terra. Comeram do trigo da terra que Deus estava levando. E quando eles comeram do trigo da terra hoje, um exemplo, que é domingo, então agora eles já tinham o pão de cada dia, agora eles já tinham o fruto da terra, eles comeram hoje desse fruto. O que aconteceu na segunda-feira amanhã? Não caiu mais. Por quê? Porque agora eles já tinham a providência da terra, não precisava mais do maná cair dos céus. Eles comeram até o último dia, aí comeram no fruto da terra, no outro dia não caiu mais. É como Deus dizendo, agora não precisa mais cair, agora a terra já gera para vocês alimento. Então, meus irmãos, que coisa gloriosa que nós vemos aqui, é que Deus foi até o último dia, Deus não deixou faltar nenhum dia, aleluia, foi até o final. O versículo fala aqui claramente, não é? E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então o Senhor foi até as últimas consequências para cuidar daquele povo que ele tirou do Egito. Eles comeram agora do fruto da terra. Eles entraram na terra, irmãos, e comeram deste fruto. Mas, o que a Bíblia fala, irmãos? Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então não é só de pão que eles viveriam. Deus deu para eles o pão dos céus. A hora que eles comeram o pão, o maná que vinha, depois a hora que comeram o fruto da terra, cessou o maná, mas Deus deu mais para eles, porque nem só de pão. Então eles também receberam, além do pão, mandamentos divinos, para eles saberem usar a terra em que eles estavam sendo inseridos, a terra que eles estavam conquistando. Receberam mandamentos. Receberam mandamentos para cuidar da terra. Por quê, irmãos? Porque o Salmo 24, versículo 1 e 2, fala o quê? Que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, de quem é a terra e a sua plenitude? Do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós somos de Deus, irmãos. Porque Ele afundou sobre os mares, Ele afirmou sobre os rios. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, Ele deu regras para que o povo usasse a terra. Ele já tinha dado regras para que o povo usasse o maná. Não era de qualquer jeito que usava o maná. O maná, eles deveriam de colher de domingo até sexta-feira. Domingo até sexta-feira. Na sexta-feira, por quê? Porque no sábado não ia cair maná.
Era de domingo a sexta. Esta era a regra do maná. Na sexta-feira, eles tinham de colher em dobro, para comer sexta e sábado, porque depois só ia cair domingo de novo. Então quem obedecia, colhia a porção dobrada na sexta, no sábado tinha o maná. Quem desobedecia, não tinha. Então Deus já havia dado regras para o povo usar o maná. Quando foi para usar a terra, Ele deu também orientações que Ele quer que obedeça. Deus, Ele faz prova de nós. Ele não nos deixa abandonados, Ele não nos deixa largados. De qualquer forma, Ele coloca regras para nós, Ele coloca mandamentos para nós, para o nosso bem, para a glória dEle. E Ele também orientou o povo como usar a terra. Como que Ele orientou o povo a usar a terra? Levíticos, capítulo 25. Quando não caía mais maná, o povo começou a usar a terra. O Senhor disse, Levíticos, capítulo 25, versículo 1: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a tua vinha. Porém no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Então o que Deus falou? O 7º ano, algumas coisas vão nascer por si mesmas, que a terra gera. Aquilo lá você escolha, não uma colheita organizada. Vão comendo, é uma coleta, não é uma colheita. Então, vocês vão se alimentando, mas é assim: no 7º ano, não é para ninguém plantar, não tem plantio no 7º ano. Planta o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. O 7º ano ninguém planta nada. O que nascer por si, nasceu. O que não nasceu não é para plantar nada. Então, irmãos, 1 ano sem plantar é uma prova, é um momento de fé, não é? Mas o que nós podemos entender, irmãos? Que 6 anos com a bênção de Deus é mais do que 7 anos sem obediência e sem a bênção de Deus. Não adiantava teimar, não adiantava. 6 anos ali obedecendo a Deus, cumprindo a palavra de Deus, dá mais resultado do que bater de frente com a palavra de Deus. 6 anos dá mais. O que diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então o Senhor não tem prazer em sacrifício, o Senhor não tem prazer, né? Saul desobedeceu, então Deus falou assim: eu não quero esses sacrifícios vãos, sacrifícios de tolo, porque é melhor obedecer, é melhor atender. Irmãos, e se o povo tivesse ali, o Senhor falou: 6 anos, o 7º ano ninguém planta,
descanso para os servos, para os patrões, para os animais, para a terra. Descanso. O que a Bíblia fala? É melhor obedecer. 6 anos com obediência vai mais longe do que 7 anos com desobediência. E nós podemos entender também, irmãos, que 90% com a bênção vai mais longe do que 100% sem atender a palavra de Deus. Vai mais longe. 90% vai mais longe com a mão de Deus em cima e abençoando e se agradando. Mas aí, irmãos, todos nós nos perguntamos: mas e aí? 1 ano? E o 7º ano? 1 ano sem trabalhar? Né, irmãos? No nosso caso, a gente paga o preço porque é 6 por 1. A Bíblia fala claramente isso daí para nós. No nosso caso, 1 dia da semana sem trabalhar, dedicar ao Senhor, e de manhã, de tarde, de noite fazer, né? Mas a pergunta natural é: o que nós vamos comer no 7º ano? 1 ano todo sem trabalhar, 1 ano todo sem plantar. Como será este ano? É a pergunta natural que vem para nós. Então, irmãos, o próprio capítulo já dá a resposta para esta pergunta. Por quê? No capítulo 25, versículo 18 do Levíticos, o Senhor resolve esse problema do 6º ano, do 7º ano. E ele diz assim: e fazei os meus estatutos, guardai os meus juízos, e fazei-os, e assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes: que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa novidade? Que comeremos no 7º ano? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis e colhereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O Senhor disse assim: no 7º ano não haverá trabalho, é o ano de descanso do povo e da terra. Ele sabia que as pessoas iam perguntar: o que nós vamos comer? Não se preocupe, no 6º ano eu vou dar para o 7º ano também, será dobrado. Aleluia. Não se preocupe, é mais do que isto. No 6º ano eu vou dar triplicado, porque quando vocês plantarem no 8º ano, vocês vão plantar até nascer no final do 8º ano. Vocês ainda terão esse alimento do 6º ano, que vai chegar até o 9º ano. Vocês vão falar: está muito velho isso daqui, vamos descartar, vamos colocar um novo. Deus falou assim, irmão: eu darei para vocês o alimento, eu vou honrar, eu vou cumprir. E Deus, irmãos, Ele fez e faz a sua parte. Aleluia. Deus, Ele fez e Ele faz. Então Ele disse aqui nessa palavra: me obedeçam, cumpram. Olha, a parte que eu pedi é esta. Eu estou pedindo para vocês esta obediência. Estou pedindo. Sabe, então quando o Senhor pede alguma coisa para nós, Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Estou falando do nosso tempo, da nossa obediência, do nosso coração, da nossa mente, do nosso propósito, das nossas intenções. O Senhor falou: me dê este ano.
E o Senhor, irmãos, falou: eu vou suprir. Não fez e não faz falta para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem em sua palavra. Então o Senhor, irmãos, disse: obedeçam, eu vou dar triplicado e não fará falta. Mas infelizmente, irmãos, irmãs, Israel nunca guardou o ano de descanso. Infelizmente, Israel nunca cumpriu esta palavra. Eu me lembro do pastor Daniel, que ele disse: quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam lá no meio das árvores. No primeiro dia que eles pecaram, eles se esconderam, mas Deus compareceu. Deus não falhou no compromisso dele. Deus compareceu. E aqui, irmãos, quando o Senhor falou que no 6º ano daria, Ele deu um triplicado. Agora, como eu disse, o povo nunca cumpriu isso daí. Nunca. Então, cada vez, irmãos, que eles desobedeciam a palavra, eles ficavam devendo um ano para Deus. O livro de Levíticos, capítulo 26, Deus trata disso daí. Levíticos, capítulo 26, Deus trata. Então diz assim, Levíticos 26, 34, fala: então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. E aí ele diz, irmãos: então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou dos vossos sábados, quando habitáveis nelas. Então olha o que Deus falou: deixa a terra descansar. Passou 6 anos, era o 7º ano de descanso, eles não obedeceram a palavra, ficou devendo 1. Passou mais 6 anos, não obedeceram a palavra, ficou devendo 2. Passou mais 6 anos, não obedeceram a palavra, ficou devendo 3. E as décadas e os séculos até foram tendo andamento, irmãos. E eles chegaram a ficar devendo mais de 70 anos para Deus, porque nunca cumpriram aquela palavra. Então o que o Senhor disse mais tarde, depois de todas as consequências de não acatarem a palavra de Deus? Falou: olha, isso terá uma consequência para vocês. Por quê? Porque todos estes anos que vocês ficaram devendo para a terra, eu vou cobrar de Israel, eu vou cobrar da nação israelita. Vocês serão levados para o cativeiro, a terra ficará deserta, e a terra descansará dos anos que vocês não deixaram a terra descansar. E aí Deus fala isso em 2 Crônicas, capítulo 36, e versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Sábado aí, irmãos, é descanso. O significado de sábado é descanso. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então olha só que interessante, irmãos. As pessoas ficaram devendo lá, irmãos, 500 anos depois, mais de 500 anos depois, chegou um momento que Deus falou: olha, agora todos esses anos que vocês ficaram devendo, a terra descansará. O povo foi levado para o cativeiro, a terra de Israel ficou deserta, eles foram levados para a escravidão, e a terra descansando, e foi isso um tremendo prejuízo para eles. Porém, irmãos, quando chegou o momento oportuno, houve o retorno do cativeiro, e aí eles voltaram para aquela terra. Jeremias capítulo 29, versículo 10,
nos diz assim, porque assim diz o Senhor, Jeremias 29:10, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Então eles voltaram para lá, irmãos. Mas como que eles voltaram? Depois da escravidão, teve morte, teve praga, teve doença, teve espada, teve prisão, teve famílias separadas, houveram prejuízos enormes para a nação de Israel. Eles foram levados para o cativeiro. Depois de todo esse sofrimento, quando eles aprenderam a lição, lá na escravidão da Babilônia, eles voltaram. Israel aprendeu, mas ele aprendeu do jeito mais difícil. Ele aprendeu, mas aprendeu no sofrimento. Deus havia prometido para eles segurança. Deus havia prometido para eles saúde. Deus havia prometido para eles bem-estar. Deus havia prometido para eles estabilidades. Mas eles simplesmente não acataram a palavra de Deus, quando o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus disse: é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor atender. Então, irmãos, a maior prosperidade que nós podemos ter é entender que nós não somos mais inteligentes que Deus, que os nossos planos não são melhores do que os planos de Deus, que nós não somos mais sábios do que Deus, que Deus orienta de alguma forma e nós achamos algum defeito, nós não acreditamos, ou nós não entendemos, ou nós resolvemos e fazemos diferente. A nossa vitória está em nós nos humilharmos e dizer: Senhor, eu vou fazer do teu jeito, porque é o jeito certo, é o jeito melhor, é o jeito que nós ganhamos. Essa é a vitória. Então está aqui, irmão, diante dos nossos olhos, povo na escravidão, povo sofrendo, povo fora da terra. Por quê? Ficou devendo, ficou devendo, ficou devendo. E no final, irmãos, Israel pagou, ficou e depois voltou e aprendeu do jeito mais difícil. O Senhor, irmãos, Ele não quer nos empobrecer, Ele não quer tirar de nós. O Senhor quer nos enriquecer, o Senhor quer dar para nós, nos encher de vida, de saúde, de paz, de alegria. O Senhor quer a cada dia nos colocar numa terra que mana leite e mel. Aleluia! Este é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Abençoar. Mas Ele fala: obedeça a minha palavra, acredite em mim, confia. Para o povo Ele diz: ó, deixa a terra descansar um ano, deixa a terra descansar, isso daí será a prosperidade de vocês. Eles não deixaram a terra descansar, irmãos, eles não acreditaram. E isso, irmãos, deve ser uma lição que eu devo trazer para a minha vida, que eu devo trazer para 2023, que eu devo entender o que é que Deus quer para mim. Então, irmãos, olha, Provérbios capítulo 10 e versículo 22 diz o que? A bênção do Senhor é que enriquece. Quando a gente fala disso, irmãos, a nossa mente, você vai logo para dinheiro, mas não é, irmãos, é riqueza de tudo. São pessoas ricas. Já viu uma pessoa rica? A bênção de Deus é que enriquece em todos os sentidos. Então, nós podemos entender isso.
não é o meu esforço, não é a minha sabedoria, não é o meu plano melhor do que o de Deus, mais sábio do que o de Deus. Não é isso, é a bênção de Deus que enriquece. Lucas, irmãos, capítulo 20 e versículo 25, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe que nós temos o nosso dia a dia. Então em Lucas 20, 25, o Senhor Jesus ensina: disse-lhes então, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César. Jesus está dizendo isso daqui. Mas dê também a Deus o que é de Deus. Esta é a nossa vitória. O tempo de Deus, irmãos, o carinho de Deus, a dedicação a Deus, o propósito de Deus. Irmãos, o time está lá, quando chega no gol, lá perto do gol, para fazer um gol, ou para tomar um gol, o coração vem na boca, palpita, e tal, e a pessoa fica ali, daqui a pouco ele é arrebatado, daqui a pouco ele volta, onde é que eu estava? Né? A criança passa na frente, briga com a mulher, com o marido, com os filhos, com o pai, e aquela coisa assim, aquela devoção assim, daqueles times assim, ainda mais, né? É pior ainda. Quando chega na Bíblia, irmão, na oração, na igreja, irmãos, emoção zero para as coisas de Deus. Aí depois está lá, às vezes não vem para o culto, às vezes está lá. Mais uma vez eu digo, eu não estou pregando contra o futebol, mas está ali o coração, aquela emoção, e se alegra, e se entristece, e prega, e fala com um, e fala com o outro, e fala bem do time dele, e fala com o outro. E o Evangelho, e a denominação dele, por exemplo, mas principalmente o Evangelho, cadê, irmãos? Então, o que é isso, irmãos? Cadê a emoção de Deus? Cadê o carinho de Deus? Cadê o tempo de Deus? Cadê o cuidado de Deus? Dar para Deus aquilo que é de Deus, aleluia. Irmãos, lá, quando estava construindo o tabernáculo, quando estava construindo o templo, lá está escrito: ouro para as coisas de ouro, prata para as coisas de prata, bronze para as coisas de bronze, ferro para as coisas de ferro. Então, irmãos, quando as coisas são de ouro, eu tento chegar lá com bronze, irmão, substituir. Sabe? É de ouro que deve ser para Deus. Aí eu vou lá e apresento um negocinho lá de bronze, apresento um negocinho lá de ferro, de alumínio. Irmãos, é de ouro que deve ser dado para Deus. Então, irmãos, vamos dar o melhor para Deus. Dar para César aquilo que é de César, mas dar para Deus aquilo que é de Deus. Foi o que o Senhor Jesus falou. Aí o povo estava lá, trabalhando no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, e não cumpriu. E trabalha, não, porque eu não posso, porque vai dar prejuízo, não, porque se eu atender, Então olha o que Salmo 127 diz, irmãos. Eu já estou encerrando. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, aqui nessa versão diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. É a bênção de Deus que enriquece. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente está ali para o César, o que é de César, mas sabe, irmãos, acontece um sobrenatural que parece que a hora que a gente pensa que não vai dar, Deus multiplica, Deus vai enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos desapercebendo, Deus faz as coisas acontecerem. Olha a palavra que o pastor falou, coloca lá o vaso, irmãos, só tinha aquele pouquinho de vaso, mas tragam
monte de vasos. O tamanho da fé da mulher, o tanto de vasos que ela conseguiu, foi o tanto de vaso que encheu. Deus multiplica, Deus faz a coisa acontecer. Aleluia. Deus abençoa os seus amados enquanto eles dormem. Se o irmão vier para a escola dominical, não vai ser prejuízo não, irmão. Se o irmão vier para o culto de quinta-feira, não vai ser prejuízo não. Se o irmão guardar um tempo do dia para ler a Bíblia, para orar, para desligar o celular, para se desintoxicar, mas vai atrasar aquilo, não vai atrasar não, vai adiantar. Se guardar aquele tempo para Deus, vai ser prosperidade. Sabe, a escola dominical, primeiro dia, a gente não vem, a consciência fica ardendo. Aí a gente pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa, não fui para a escola dominical, fica se cobrando. Aí no segundo dia também pede perdão. Aí no terceiro dia a consciência já não incomoda tanto. No quarto dia já não se lembra. Daqui a pouco, nem sabe mais se na igreja dele tem escola dominical. Nem sabe mais se na igreja dela tem escola dominical. Porque a gente vai deixando e vai deixando. Então, quando nós, nos dedicamos, buscamos, irmãos, quando nós estamos ali acreditando, olha, esse tempo é de Deus, esse tempo é de Deus, essa emoção do meu coração é de Deus, essa parte da minha mente, essa parte do meu coração, sabe, essa parte das minhas forças, é de Deus. Dá a César o que é de César, mas dê a Deus também o que é de Deus, o que é de Deus. O tempo, o coração, os sentimentos, as intenções, é de Deus. Então, está dizendo, é inútil. O povo falava assim, não, eu vou plantar no 7º ano também, não vou correr riscos não. Aí foi devendo, só prejuízo. Irmãos, para que eu vou imitar uma coisa que eu sei que não dá certo? Eu sei que, como é que eu vou esperar um resultado diferente de uma coisa que a gente sabe qual é o resultado dela? Então, a gente entregar para o Senhor. Isso daí é um milagre, é um mistério, é a experiência com Deus. Não, podia dizer assim, entre aspas, que Deus não é muito bom em matemática, porque para Deus 6 é mais do que 7, 9 é mais do que 10. Deus é diferente. E para encerrar, Mateus capítulo 6, versículo 33, tão conhecido da igreja, irmãos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não é todas as coisas, é as coisas anteriores ao versículo 33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós somos crentes, nós acreditamos em Deus. O plano de Deus é melhor do que o nosso. A sabedoria de Deus é maior, o poder de Deus é maior. Glória a Deus, glória a Deus. Nós ganhamos, irmãos, se nós fizermos do jeito de Deus e não do nosso. Glória a Deus. Do jeito de Deus. Esta é a nossa vitória. E graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, e nós temos visto uma boa aplicação dos irmãos. Graças a Deus, muitos irmãos que estão presentes, que estão nos ouvindo, já têm praticado essa palavra na sua família, na sua vida. Mas Deus ainda envia a palavra porque Ele quer melhorar e nos abençoar mais ainda em nome de Jesus. Glória a Deus.
Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os planos de Deus são melhores, irmãos. O jeito de Deus é melhor. Posso ouvir um amém da igreja? Amém! Glória a Deus. Então vamos, se nós acreditamos na palavra de Deus, vamos bater as nossas palmas para Deus. Para Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Receba a palavra de Deus, né? Receba a palavra de Deus. Outro dia eu vou falar, depois eu vou levar uma bronca. A Marlene falou, isso é pesado, mas eu vou falar. Você pega o álcool, irmão, e passa na mão assim, ó. Se a mão não está machucada, o que ela faz na mão? Ela refrigera, não refrigera? Que gostoso, né? Não é assim? Refresca, né? E se a mão tem uma feridinha lá e eu passar álcool, o que vai acontecer? Arde. Então, irmão, se ardeu, dê glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, se ardeu, dê glória a Deus, porque é Deus te amando, é Deus cuidando, é Deus falando com a gente. Aleluia. Deus, se ardeu, é porque, né? Então, graças a Deus, é Bíblia, irmãos, é a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Convidar aqui o pastor Elton para fazer mais uma oração com a igreja. Pode vir o ministério de louvor, vocês já podem fazer um fundo musical. Com certeza, nossa irmã Marili já tem um hino apropriado ali na mente, no coração. E nós vamos louvar ao Senhor, graças a Deus, agradecidos pela palavra que Ele nos dá, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por essa família. Maravilhoso Deus de paz, de graça, Pai. Nós que exaltamos, que glorificamos, meu Deus. Agradecemos aqui, meu Pai, por essa palavra, por essas nossas orações. Essa palavra, meu Pai, que penetrou sobre nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, cada dia mais e mais, Pai. Iremos sair daqui, meu Deus, alimentados pela Tua palavra. Sairemos daqui, meu Pai, satisfeitos daquilo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, cada dia mais e mais. Somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor é fiel sobre nossas vidas. O Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guarda, e o Senhor é aquele que nos dá força, Pai. Deus, venha nos preencher, meu Pai, cada dia mais, Pai, com a Tua glória e com o Teu poder. Nós te louvamos e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas ao Senhor. Tem um louvor bem antigo que a gente cantava quando a gente era bem jovem. Não que eu seja tão velha, né? Mas eu quero louvar o Senhor com vocês. Amém? Vamos adorar o Senhor. E as demais coisas
sentar um minutinho?